A verdade é que não é o nascimento de Jesus. A Bíblia, que é onde nós buscamos conhecer as coisas sobre Jesus, nela nós não encontramos a data do nascimento de Jesus Cristo. Não temos o mês, não temos o dia, não temos nenhuma referência a essa questão toda. Então, por que se comemora o nascimento de Cristo? E por que se comemora em 25 de dezembro? Para podermos entender isso, nós temos que retornar em um período muito anterior. A partir de Noé, nós podemos compreender como surgiu esse costume do Natal. Após o dilúvio, a Bíblia conta que Noé bebeu vinho, ficou embriagado. E quando ele ficou embriagado, ele tirou as suas roupas, ele ficou pelado. E entre os filhos de Noé que se safaram da destruição, tinha um chamado Cã, ou Cão em algumas traduções. E esse filho, ao ver Noé nu, achou muito engraçado, riu, zombou e correu para contar para os outros irmãos. Olha Jafé, olha Sem, lá está o nosso pai, ele está totalmente nu e bêbado. Isso não agradou Noé. Os dois irmãos, Sem e Jafé, andaram em direção ao pai com rostos virados e pegaram uma capa e cobriram a nudez do pai. Eles fizeram o inverso de Cã. Dessa forma, Noé amaldiçoou o Cão. Jogou sobre ele uma maldição, sobre ele e sobre a sua descendência. Noé disse que Cão agora passaria a ser escravo de Sem e que Jafé habitaria junto com Sem, mas que Cão seria agora escravo dos seus irmãos e as gerações assim também por consequência. De Cão nasceu Canaã, os cananitas, os cananeus. Esse homem, chamado Cão, ele andou por caminhos errados. E ele teve filhos. Um dos seus filhos se chamava Cuxi. Esse filho de Cã, neto de Noé, chamado Cuxi, conheceu uma mulher. Cuxi então se casa com Samíramis. E dessa união nasce uma criança. Nasce um garoto chamado Nimrod. Talvez você já tenha ouvido falar sobre ele. Esse Nimrod é o patriarca dos senhores do mundo que estão aí nos seus dias, nos meus dias, nos nossos dias. São das descendências vindas após Nimrod. São seguidores de Nimrod. Esse Nimrod, cujo nome significa os que se rebelaram, esse homem foi o primeiro ditador da história. Ele construiu diversas cidades, e a mais famosa se tornou a Babilônia. A Torre de Babel nasceu aí nesse período. Ele foi o primeiro líder a se dizer Deus. Nesse avanço de Nimrod, como senhor do mundo, já naquela época, construindo as suas cidades, juntando as pessoas em grupos, em cidades fortificadas, e cultuando, então, a quem ele dizia que era ele próprio, nesse caso o Deus Sol, o astro rei Sol, ele dizia que era ele próprio. Esse homem, não ficando apenas nas aberrações que fazia, nas idolatrias que promovia, nas orgias que praticava e incentivava, ele se apossou da própria mãe. Ele fez a mãe de mulher dele, Semíramis. E Semíramis, então, deteve para si o título de deusa. Porque se o marido é Deus, o filho marido é Deus, ela também, como mãe e mulher dele, também ela é uma deusa. E ela mesmo buscava reverência para ela como se ela fosse a lua. Isso é história, fatos acontecidos. Esse homem, Nimrod, o seu tio-avô, chamado Sem, deu cabo dele. Matou-o, espedaçou-o e separou os pedaços dele. Pô, mas um Deus não morre. Como pode um Deus morrer?
Então Semíramis, a sua esposa, mãe, conta uma história. Ele não morreu. Ele foi para o lugar dele. Ele é o sol. Olha ele lá. Ele está lá no sol. E nesse meio tempo ela me aparece barriguda. Uma deusa barriguda, Semíramis, grávida, prenha. Como poderia? Se o marido, que é filho, subiu, virou o sol. Como poderia estar grávida? Então ela contou mais uma história mítica. Olha, Deus me engravidou. Vou conceber um fruto do Espírito de Deus. E na verdade, ela tinha arrumado um filho fora do casamento. Isso é lógico. Do casamento com o filho, marido. Fora desse casamento. Porque além de marido e filho, ainda era chifrudo. Essa é a realidade. Resumindo, essa Semíramis não valia nada. Essa mulher terrível que hoje é homenageada por todo mundo, ela é a mãe das prostitutas, porque foi ela quem, junto com o filho, o marido, fundou a Babilônia. E a Bíblia chama a Babilônia de a mãe das prostitutas. Essa mulher, que é muito homenageada hoje, após a morte do marido e grávida agora, esperando uma criança, dizia que seu filho era o filho de Deus. Colocou nele o nome de Tamuz. Esse Tamuz, que ficou sendo o menino Deus, vindo diretamente de Deus, de uma relação entre a mulher e Deus, uma suposta relação, ele nasceu exatamente no dia 25 de dezembro. Tamuz, filho do Deus Sol, portanto, se filho de Deus, também Deus Sol. Depois que Semíramis deu à luz ao filho chamado Tamuz, ela informou a todo mundo e começou a dizer que esse garoto era então o próprio Nimrod, o próprio Deus Sol, agora reencarnado. E daí surgiu a base para a crença da reencarnação. Dessa atividade surgiu a crença do céu e do inferno, e também surgiu a balança, a justiça. É por isso que até hoje o símbolo da justiça é Semíramis. Ela é o símbolo da justiça. Você pode observar a mulher com a balança. Da crença e das organizações de Semíramis surgiram todos os fundamentos para tudo que se diz respeito à religião ainda nos dias de hoje. Para você ter uma ideia, os reinos criados pelos Nimrod, que é o antecessor dos senhores do mundo que hoje governam o planeta, e que agora estão tentando reverter o quadro e retornar de onde pararam. É isso que eles querem. Eles querem voltar ao ponto em que foram interrompidos. Porque Nimrod trabalhava já naquela época para um governo mundial, para um sistema globalizado. Ele unia todos em um só povo, uma só voz, uma só língua. E agora eles tentam voltar novamente a uma única religião, a uma única voz, um único idioma, um único Deus, um único governo. É para retornar exatamente ao ponto em que seu antecessor foi interrompido, Nimrod. Aquele mesmo que criou a Torre de Babel, após o reino da Babilônia ser, então, desfeito, foram criados outros reinos, porque eles próprios destruíam os reinos aos quais eles conquistavam e tinham que conquistar novos reinos. Porque hoje eles pretendem dizimar a população? Porque não tem mais reino para ser conquistado. O Novo Mundo, as nossas Américas, essa região aqui, foi, na verdade, a última instância a ser conquistada por eles. Não há mais lugar nenhum no planeta para se conquistar. Então agora não tem outro jeito, a não ser dizimar todo mundo para recomeçar. Mas, após a queda da Babilônia, quando o Império Persa começou a emergir, os deuses, esses mesmos deuses, Nimrod, o Deus Sol, Tamuz, o filho do Deus Sol, Semíramis, a mãe do céu, a rainha do céu, ou seja, essas mesmas divindades, elas passaram a fazer parte agora da cultura da Pérsia, com outros nomes. Agora a Pérsia também cai esse império e começa a surgir um novo império através de um jovem chamado Alexandre o Grande. E agora começa-se o império da Grécia a crescer.
Esses deuses são levados agora para a Grécia e lá adquirem outros nomes. Nimrod passa a ser Zeus. Após a queda da Grécia, é a vez do Egito. E aí, esses deuses do Egito, eles são agora somados aos deuses persas, aos deuses babilônicos, aos deuses da Grécia, que são todos os mesmos, só que com outros nomes. Depois disso chega o Império Romano, e do Império Romano acontece o mesmo fenômeno. Os deuses da Babilônia, os deuses persas, os deuses da Grécia, os deuses do Egito se somam aos deuses da Babilônia com os nomes adequados aos deuses da Babilônia, mas são sempre os mesmos. E chega aqui aos nossos dias, e ainda hoje, nós temos Semíramis espalhado por todo lado. Hoje ainda acontecem as mesmas coisas que aconteciam naquela época. Os deuses são os mesmos, apenas têm nomes diferentes. E o Natal surgiu daí. 25 de dezembro, nascimento do filho de Nimrod, chamado Tammuz, que a transliteração para os nossos dias, acredite se quiser, é Jesus. Seria o Natal uma festa puramente comercial? Nós sabemos que o final do ano é a época em que os trabalhadores recebem um salário dobrado, ou o 13º salário. E é claro, o comércio sempre busca metodologias para oferecer produtos com qualidade, com preço baixo, para assim conseguir vencer a concorrência e faturar mais nessa época, de olho, logicamente, no salário dobrado do 13º do trabalhador. E o Natal é uma excelente época para isso, já que as pessoas têm o costume de dar presentes e até mesmo de trocar presentes, como também há o costume de comprar roupas novas, algo comercial, que inflama as vendas no final de ano. Você sabe que o Natal, além de ser uma festa comercial, é uma festa religiosa. As próprias propagandas comerciais costumam dizer que é a festa magna da cristandade, ou a maior festa do cristianismo. Pouco procura-se saber, na verdade, qual a origem desse Natal. E, entre outras coisas também, pouco se procura saber por que povos onde não há a prática do cristianismo, nem o conhecimento, muitas das vezes, do que é o cristianismo, por que mesmo assim nesses lugares existem as figuras do bom velhinho, Papai Noel, da árvore, das renas, dos enfeites, do Natal em si? Como pode essa festa em homenagem existir em locais em que o homenageado nem sequer é conhecido? Há algo de estranho nisso. Se você viajar por países nos quais a religião predominante são outras religiões e não o cristianismo, e até mesmo países em que o cristianismo praticamente não existe, você vai observar que o Natal está lá também. Você vai observar que o Natal é comemorado, inclusive por povos que desconhecem ou não dar crédito, enfim, que não tenha nada a ver com a questão cristã. O que teria a ver a data de 24 de dezembro com a data de 24 de junho? Você já reparou que 24 de dezembro é o oposto de 24 de junho? E o que teriam essas duas datas em comum entre si? O que nós podemos dizer de imediato é que, para toda a humanidade, porque o sistema condicionou dessa forma, nós vemos que o Natal significa o nascimento de Jesus. Nós vemos comemoração de festas, muitas festas, festas ligadas ao povo judeu e também festas ligadas ao povo não judeu, ou gentil, ou qualquer outra palavra desse tipo, ou povos pagãos, como costumou-se dizer mais tarde. O certo é que festas e comemorações religiosas sempre existiram, embora festas de aniversário não existia. E aí vem uma pergunta à nossa mente: por que então comemorar a festa de aniversário de Jesus Cristo? É claro que não foi isso que aconteceu. E nós podemos muito bem perceber, sem fazer um exercício muito profundo,
no campo das ideias, podemos perceber claramente que, na verdade, não é uma comemoração de aniversário. É uma tradução, uma modificação, uma transformação, uma adequação de algo que já existia. A Saturnália, essa festa em que começa dia 17 e acaba dia 24 de dezembro, essa festa maravilhosa em que podemos fazer orgias, em que homem com homem, mulher com mulher, nada é proibido, agora é Saturno. E a Saturnália são as festas em homenagem a Saturno, acontecendo de 17 a 24 de dezembro. E você vê quantas denominações hoje estão aí preparadas para poder enfeitar tudo para o Natal. E tem até cantata de Natal. Então não venha dizer que é outra coisa não. Não vamos aqui tapar o sol com a peneira. A festa de Natal e o cristianismo em si, ele foi na verdade um meio para unir tudo o que se fazia já antes, só que agora com o respaldo de ser em nome de Jesus. E assim se foi fazendo. E assim se continua fazendo. E assim o é até hoje. É necessário que se haja então os enfeites do Natal. Enfeita-se a casa, enfeita-se os cômodos da casa, enfeitam-se as árvores do lado de fora da casa, e o próprio governo, o sistema, também enfeita a cidade, fazendo árvores de Natal em tudo enquanto é lugar público. E esse costume de enfeitar a árvore de Natal, ele não é da festa de Natal e nem da comemoração de um suposto aniversário. É uma prática religiosa muito antiga. E Semíramis, essa mulher que é tão homenageada por tantos e tantos e tantos, ela teve o filho chamado Tamuz, filho do Deus Sol, portanto também Deus Sol, o qual entre os egípcios é conhecido como Horus, aquele da pirâmide do olho que tudo vê, aquele olho de Horus, é esse mesmo. Diga-se de passagem, Baal é o próprio Tamuz, e aquele símbolo principal de Baal, você sabe que é o obelisco. E quando nós vemos então esses monumentos chamados obeliscos, que estão em todos os lugares, nas frentes dos palácios do governo, nas praças públicas, significa exatamente o órgão sexual masculino ereto, em posição de ataque, para ser utilizado. Você vê que isso está em toda parte. Até no Vaticano tem um obelisco, bem ereto no meio da praça, ali próximo mesmo do Papa. E é uma referência clara a Tamuz, o filho de Nirod, que em outras culturas se chama Baco. E a festa de Tamuz, ela sempre aconteceu no dia do seu aniversário. A festa de Tamuz, a festa chamada Bacanal, porque o nome de Tamuz também é Baco, a festa de Baco, o Bacanal, ou seja, uma grande orgia em que homem com homem, mulher com mulher e até crianças no meio, tudo é normal. Nessa festa também as sacerdotisas de Baco costumavam ingerir o sêmen de vários homens ao mesmo tempo, colocados em uma taça. Isso é um ritual. E essas coisas terríveis, coisas horrendas, é o que é o Natal que você comemora. A origem é essa. O nascimento de Deus Sol, ele tem a ver com o solstício de inverno. Porque nós temos o hemisfério norte e sul. Por que 24 de dezembro é uma época mais fria? Porque, aparentemente, o Sol está mais distante, ele está menor no horizonte, devido ao ângulo de inclinação do planeta Terra. Assim, os povos antigos achavam que o Sol estava pequenininho, nascendo. Então seria como o nascimento do Sol. Chama-se solstício de inverno. Para nós acontece em junho. O pessoal que mora do outro lado do planeta é o contrário. Ele ocorre em 24 de dezembro. Quando eles viam no céu aquele sol pequeno, e que a partir daquela data de 25 de dezembro, ele começaria a ficar cada vez maior, porque, claro, ia começar a aparecer agora o verão. Então o sol ia aparecer maior, ia ficar mais quente. Eles viam como se fosse o nascimento do Deus Sol. É o solstício de inverno.
em 24 de dezembro no hemisfério norte. Esse nascimento do Deus Sol era relacionado a Tamuz, filho de Nimrod, o Deus Sol. Por isso, eles comemoravam esse Natal. Era o nascimento do Deus Sol. Era comemorado com bacanal, com cumilança, com glutonaria, com tudo em que é condenável, com tudo de terrível que possa se imaginar. Essa festa era uma festa terrível aos olhos dos seres humanos. É o Natal, não é outra festa. É o Natal, é o mesmo Natal que você comemora. A festa do Natal, que antes do cristianismo era conhecida como Brumália. Brumália era uma festa em que o principal homenageado era Tamuz, na figura do deus Baco. E então aconteciam-se as glutonarias e também os bacanais. Essa festa da Brumália, que ocorria dia 25 de dezembro, ela era o ponto máximo de uma outra festa. A festa ao templo de Apolo, feito já pelos romanos antes do cristianismo. A festa ao templo de Apolo, ela começava em 17 e terminava em 24 de dezembro, sendo seguida pela Brumália, que ocorria em 25 de dezembro. Hoje, quando comemoramos o Natal, na verdade nós estamos dando sequência a um costume anterior mesmo à criação da religião cristã. Nós estamos dando sequência a um costume pagão, de forma terrível, e era Brumália. Hoje, quando nós aproveitamos o Natal para uma reunião social com os amigos e com os familiares, e achamos que por isso o Natal então tem seu lado bom, e devemos dizer assim: não, eu não pratico nada daquilo. Olha, o que eu faço agora é uma reunião saudável com meus amigos, com meus irmãos, com meus parentes. De qualquer forma, você está inserido no mesmo contexto da festa natalina. É a mesma festa de Natal, não é outra. Então, se é uma ocasião para reunir os familiares, para ter uma comunhão, por que não faz em outra época? Por que deixa para esse dia? Efetivamente, esse espírito natalino é um espírito demoníaco, vindo diretamente das religiões pagãs de muito tempo atrás. Você observa que todos os elementos que compõem o Natal têm uma origem pagã. Eu creio que quando a criança começa a acreditar que existe Papai Noel e que ele está relacionado a uma suposta festa de aniversário de Jesus Cristo, essa criança vai chegar a uma idade de 4, 5, 6, talvez 7 anos de idade, crendo dessa forma, crendo que Papai Noel tem a ver com Jesus. Papai Noel existe e Jesus também existe. E eu creio que após o momento em que essa criança descobre que Papai Noel é só um conto de fadas, que Papai Noel na verdade não existe, então eu creio que é uma forma que os senhores do mundo encontraram para reescrever a história. Eu creio que é para isso que criaram esse satânico Papai Noel, essa aberração. Eu não vou continuar com esse assunto, porque eu tenho nojo do Papai Noel. Essa é a verdade sobre o Natal.